Então, gostava de partilhar com os irmãos, vou tentar ser rápido. Sabem que os pastores às vezes temos dificuldade em ser rápidos, mas vou tentar ser rápido. Gostava de partilhar com os irmãos que Deus é o sustento em todos os momentos da nossa vida. E estamos a viver dias nunca vividos no sentido das nossas gerações. Nunca experimentamos viver dias tão difíceis e diferentes e dias em que de repente parece que o nosso mundo está de pernas para o ar, dias em que estamos limitados nos nossos contactos sociais, estamos limitados nas viagens, estamos limitados para nos movimentarmos como estávamos a experimentar e realmente parece que são dias difíceis, parece não, são dias difíceis que nós estamos a viver e pensando acerca destes dias, o Senhor levou-me a pensar em que estamos a viver um tempo de deserto, um tempo difícil, um tempo em que não sentimos talvez toda a alegria de viver como sentíamos há um tempo atrás. Se nós repararmos 2020, provavelmente no início do ano nós tínhamos planos, tínhamos projetos, tínhamos férias marcadas, muitas pessoas, tínhamos desejos de fazer isto, de fazer aquilo, e agora, a chegarmos ao fim de 2020, percebemos que até estamos em risco de não poder comemorar o Natal com a família, não podemos viajar, não podemos abraçar quem amamos, não podemos estar perto de quem amamos, e isso está a provocar solidão, está a provocar um desejo dentro de nós de algo mais que deve acontecer. E pensando acerca disto, o Senhor levou-me a pensar no Salmo 78, que é um salmo histórico de alguma forma, um salmo didático, em que o povo de Israel estava a passar o deserto em direção à terra prometida e nessa caminhada chega a uma altura em que começa-se a queixar. E a minha grande preocupação é que nós, os filhos de Deus, e não só, comecemos a queixar-nos a Deus, ou de Deus, não a Deus, porque queixar-se a Deus às vezes não é mau em si, porque exprime o que nós temos, mas queixar de Deus, a fazer queixa de Deus. E então o salmista, Asaf, neste Salmo 78, fazendo uma retrospectiva histórica de Israel, desde os dias da sua aliança com Jacó até ao período do cativeiro. Este Salmo 78 tem 70 versículos, eu não vou ler os 70 versículos, por suposto, mas ele está a fazer, é um salmo histórico, fazendo uma retrospectiva dessa história de Israel. E dos versículos 14 aos 27, diz assim a palavra do Senhor: E de dia ele os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber com os grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando-o ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor, ouvindo isso, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu e chovera sobre eles o maná para comer e lhes dera trigo do céu, pois o homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente dos céus e trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves e asas como areia do mar. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra e possa falar aos nossos corações nesta noite. Asaf tinha como objetivo, ao fazer este salmo, ao escrever este salmo, garantir de geração em geração que conhecessem a história de Israel
principalmente para que não cometessem os mesmos erros que os seus antepassados. Então esta narrativa é rica em detalhes. Se nós lêssemos o Salmo todo, ele está a exortar os israelitas a não caírem no mesmo erro que caíram os seus antepassados. E neste caso, neste trecho que nós lemos do Salmo 68, durante a sua peregrinação no deserto. E por isso ele tem lições importantes para nós. E o que me levou a pensar sobre este salmo esta semana foi precisamente o versículo 19, em que, apesar de Deus já ter feito sinais e maravilhas e milagres no meio de Israel, na sua caminhada em direção à Terra Prometida, mesmo assim eles, diz o versículo 19, falavam contra Deus, dizendo: porventura pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto. E não só perguntam uma vez, mas voltam a perguntar outra vez. Reconheciam os milagres de Deus, mas voltam outra vez logo a seguir a perguntar: mas será que Deus pode? E verdadeiramente, se nós virmos este salmo e o estudarmos, nós reparamos que durante a sua peregrinação no deserto, não só Deus preparou um banquete para eles, mas fez muito mais. Deus os sustentou durante toda a sua caminhada, Deus os liberou, Deus trabalhou nos seus corações e Deus fez muito mais do que aquilo que eles podiam esperar. Eu tenho como pastor comparado realmente estes tempos que nós estamos a viver a um deserto. Um lugar onde nós, neste momento, muitos de nós nos sentimos inseguros no sentido, humanamente falando, não sabemos muito bem para onde estamos a ir. Não sabemos como é que vamos sair desta pandemia, não sabemos como é que a Igreja irá ficar até que ela passe. Às vezes dou por mim a acordar de noite um bocado preocupado, pensando, não é? Como é que será a Igreja daqui por algum tempo? Temos visto tantas coisas a acontecer. Eu li há pouco tempo um artigo que dizia que 60% dos pastores nos Estados Unidos estavam a pensar ou pensavam em desistir do pastorado. Ou seja, este deserto que nós estamos a viver, porque nós nunca passamos por uma coisa igual, nós, esta geração, nos tem levado a interrogações e nós não somos os pastores diferentes das outras pessoas. Talvez você que está a escutar esta mensagem nesta tarde, esteja a passar pelo mesmo deserto. Talvez você esteja preocupado como é que vai ser a sua vida, o seu trabalho, o seu emprego, como é que vai ser a situação para a frente, se vai ter sustento, se vai poder fazer face a todos os compromissos e despesas, medo da saúde, se formos atacados pelo vírus, como é que vai ser, será que vamos morrer, como é que vão ficar os meus filhos, a minha família. Nós estamos a passar neste momento por um lugar nunca antes passado, nunca antes atravessado, um deserto, no sentido de dificuldade. Porque um deserto é um lugar onde nós nos sentimos sós, às vezes. É um lugar onde não tem nada nem ninguém. E quando nós nos sentimos sozinhos, pensamos que estamos como no meio do deserto. Não sei se você já se sentiu ou sente-se no meio do deserto. Não sei se você já passou por desertos. Há quem diga que, no sentido de prova na vida de um cristão, há 3 estágios. Ou a pessoa está a passar por um deserto, ou uma prova, ou a pessoa acabou de passar por um deserto, ou a pessoa vai passar por um deserto. Porque desertos, momentos difíceis, momentos de prova, momentos de dificuldades, fazem parte da nossa caminhada nesta peregrinação. Nós, na realidade, como o povo de Deus, Deus nos livrou do cativeiro do pecado e nos está a levar para a Terra Prometida. E durante esta vida, muitas alturas, vamos passar por desertos, por lugares difíceis. Mas sabem, eu gostava que vocês pensassem que o deserto não é lugar para morar. O deserto é um lugar de passagem temporária. O povo de Israel, o objetivo de Deus não era que eles ficassem lá no deserto, mas era que atravessassem em direção à terra que lhes estava prometida. Então o nosso lugar não é o deserto. O nosso lugar é a terra prometida. Mas enquanto passamos pelos desertos, às vezes nós levantamos queixa no nosso coração.
Duvidamos de que Deus é capaz de nos sustentar. Duvidamos de que Deus é capaz de nos guiar. Duvidamos de que Deus é capaz de nos alimentar e satisfazer todas as nossas ânsias. Então, muitas vezes, nós imitamos um pouco o povo de Israel e perguntamos, enquanto passamos pelas dificuldades, será que é possível ter uma mesa que me satisfaça? Algo que satisfaça durante esta travessia? E eu gostaria de pensar consigo nesta tarde e afirmar, sim, é possível. É possível. Deus fez isso com Israel, Deus vai fazer isso com a sua igreja, Deus pode fazer isso com a sua vida, Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Olhem, eu conheci, ou fui salvo, tinha 21 anos, tenho 51 há 30 anos, e posso-vos dizer que eu sou um perito em desejos. A minha vida é uma vida cheia de desejos, e em todos eles, em todos os momentos em que eu às vezes me sentia só, em que eu me sentia como quase que desamparado, Deus sempre cuidou da minha vida, e eu acredito que Ele irá continuar a cuidar. Então, o povo de Israel estava neste impasse. Eles já tinham visto Deus a fazer milagres, já tinham visto Deus a fazer muitas coisas, mas continuavam ansiosos por alguma coisa mais. E queriam algo mais, queriam carne, queriam coisas que satisfizessem as suas vidas. E Deus foi capaz de os sustentar. E este salmo, nestes versículos que nós lemos, tem algumas lições para nós. Eu gostava rapidamente de falar com vocês. Primeiro, é que Deus não só preparou uma mesa no deserto para eles, mas Deus, segundo a descrição deste salmo, também os guiou e os protegeu durante a sua passagem no deserto. E Ele irá fazer o mesmo connosco. Diz o Salmo 78, 14, de dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. O povo de Deus, durante a sua travessia, era protegido pelo Senhor. O Senhor os acompanhava com uma nuvem que chamavam o nome de Shekinah, que representava a glória de Deus sobre o povo. Essa nuvem, durante o dia, era a sombra contra um calor forte que fazia no deserto. E durante a noite havia como uma coluna de fogo que guiava o povo na escuridão do deserto e o aquecia também. Porque, na realidade, o deserto tem uma particularidade. Não sei quantos de vocês já atravessaram algum lugar deserto, mas ele tem uma particularidade de extremos de temperatura. Por o dia, um deserto pode estar a 40, 50 graus e por a noite pode estar abaixo de zero, porque é um lugar árido e então há um contraste muito grande entre o dia e a noite. E Deus cuidava do seu povo. Deus enviava uma nuvem, a glória do Senhor sobre o povo, protegendo-o contra o calor, e pela noite um fogo que os guiava e que os aquecia. Quando nós passamos pelos desertos da vida, pelo sol escaldante da prova, ou pela frieza da solidão e a escuridão, a presença de Deus e o cuidado e sustento do Senhor sempre nos vai acompanhar. A Bíblia tem muitas promessas que nos promete que o Senhor estará connosco. O salmista Davi, no Salmo 23, que nós conhecemos, ele dizia: ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estava ali, o Senhor não nos desamparará. Também nos diz que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, no Salmo 121:6. Então, Deus, no meio deste deserto que nós estamos a passar, que não sabemos muito bem como vai ser o fim, nem como chegar até ao fim, não há nada melhor do que estar debaixo da glória de Deus, debaixo do cuidado de Deus, que nos protege, que nos traz segurança e ao mesmo tempo também com a sua presença que aquece os nossos corações. Meu querido, se você sente que está sozinho nesta tarde, se você sente que o seu coração está a queimar pela prova ou a dificuldade do deserto, ou se você sente o frio da solidão no seu coração, eu quero dizer nesta tarde, noite, que a glória do Senhor está sobre si e ela o irá proteger. Deus está consigo e Deus quer proteger a sua vida e irá protegê-la. Amém?
A segunda coisa que o salmista diz é que Deus providencia água e providenciou água, e a água que precisamos. A primeira necessidade que talvez se sente no meio do deserto é água. Porque não há água nos desertos. E o nosso organismo não está preparado para estar muito tempo. Desidratamos rapidamente. Então, diz a palavra de Deus que já até àquela altura, quando eles se queixaram, Deus já tinha fendido as penhas no deserto, dando-lhes de beber como de grandes abismos, fazendo sair fontes da rocha e fazendo correr águas como rios. Quando o povo caminhava pelo deserto, sentiram sede. E não só sentiram sede, como começaram a clamar. E Deus mandou que Moisés, diz o Salmo, o Números 20, versículo 8, tocar a rocha de onde fluiu água abundante para o povo. Durante toda a sua caminhada nunca faltou água para o povo de Israel. E o povo de Israel não andou um ano. Nós nem há um ano estamos neste deserto chamado Covid-19. O povo de Israel andou muitos anos, 40 anos no deserto. E Deus providenciou água abundante para eles. E não só providenciou água abundante para eles, como em alturas em que as águas estavam amargas, Deus as transformou em doces. Eu não sei como é que você se sente, porque a amargura, às vezes, quando nós estamos a passar pelo deserto, é terrível nos nossos corações. E Deus é capaz de tocar as nossas vidas, levando toda a amargura, como levou nas águas de Mara, e conseguir mudar o sabor da vida. Não há coisa pior do que nós nos amargurarmos quando estamos a passar por dificuldades. A amargura toma conta de nós e a queixa se levanta contra Deus. O deserto é um lugar quente, onde nós sentimos muita sede. Mas eu gostaria de vos dizer, e de lhe dizer nesta tarde, neste momento, Jesus é a água da vida. Em João capítulo 4, 14, diz que Jesus é a água da vida que pode saciar-nos plenamente. Jesus dizia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é tudo o que nós precisamos nestes dias para saciar a nossa sede, para aplacar talvez a nossa amargura. O problema é que nós às vezes estamos a beber de águas que são amargas. Se você se deixar contaminar por aquilo que você lê, por aquilo que você ouve nas notícias, este deserto, este tempo que nós estamos a viver vai se tornar muito mais amargo. Foque o seu olhar em Jesus Cristo. Olhe para Jesus, olhe para aquele que é capaz de trazer a água que satisfaz o seu interior. Se você está a passar por um deserto hoje, lembre-se que o Senhor promete que se um servo de Deus passar pelo vale árido, Deus fará dele um manancial de bênçãos. Diz o Salmo 84, versículo 6. Eu não sei em que lugar você está. Você pode estar a passar por um deserto, mas a graça de Deus poderá transformar essa sequidão num manancial de bênçãos. Não se deixe mirrar por dentro. Não deixe que o deserto que estamos a passar neste momento o mate de sede. Jesus diz: vinde a mim, é um convite. Eu não sei até se todos os que estão a ouvir esta pregação ou irão ouvir no futuro já experimentaram receber de Jesus esta água viva que Jesus promete que todo aquilo que crer nele irá fluir do seu interior. E quando nós encontramos nos desertos da vida esta água, então nós somos cheios da presença de Deus e somos satisfeitos por aquele que é capaz de saciar toda a nossa sede. A minha pergunta é: você tem sentido sede nestes dias? Você sente insatisfação ou amargura? Jesus é a verdadeira rocha, de onde a água da vida pode sair para nos saciar no meio destas dificuldades que estamos a viver nestes dias. Então Deus, para o povo de Israel, não só providenciou abrigo e direção para os guiar, como também providenciou a água capaz de saciar toda a sua sede. E depois faz mais em resposta àquela pergunta de se Deus podia fazer um banquete ou uma mesa no deserto. E esse é o terceiro e último ponto. Deus preparou alimento, e não um alimento qualquer, mas um alimento do céu,
que fez chover sobre o povo para que eles pudessem ter aquilo que queriam, que era carne. Diz os versículos 24 e 27, e choverá sobre eles maná para comerem, lhes dará o trigo do céu. Então o homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida até fartar, e fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. Então, além de abrigo contra o calor e da chama contra o frio, também é água para saciar a sede no deserto. Ainda assim, Deus foi mais longe e providenciou para o seu povo o alimento. Diz a palavra que eles comiam de manhã o pão que chovia do céu, conhecido como maná, e à tarde vinham as codornas que apanhavam para comer a sua carne. Era um menu completo. De manhã caía o pão para o café da manhã. E depois, mais tarde, caía a carne para o jantar ou para o almoço. Deus providenciava aquilo que eles precisavam. O menu estava completo. Havia água com fartura, havia pão do céu e havia as codornas que Deus enviava pelos ventos que vinham do sul. Deus trazia tudo e Deus sempre vai trazer tudo o que nós precisamos para as nossas vidas. Deus sempre nos suprirá com o alimento que precisamos, com tudo aquilo que precisamos. Diz o salmista no capítulo 37, versículo 25: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a de sua descendência mendigar o pão. Deus, nos dias que nós estamos a viver, também tem a capacidade de enviar tudo o que nós precisamos. Sempre foi assim. Deus tem o poder para fazer mais do que aquilo que nós precisamos até às vezes. No meio do deserto, num lugar, diz a palavra de Deus, que Jesus, a certa altura, estava a ensinar a uma multidão de 5.000 pessoas num lugar deserto, e os seus discípulos ficaram assustados, dizendo: o que é que vamos dar de comer a estas pessoas? Tens que os mandar embora. E Jesus, com 5 pães, alimentou 5.000 pessoas. E com 7 pães, noutra altura, alimentou 4.000 pessoas. Jesus, Deus, é capaz de sacar de onde não há e multiplicar o pouco que temos. Confie a sua vida ao Senhor nestes dias. Não se preocupe, não viva angustiado. Deixe que Deus faça, porque Ele é Deus. Nós cantamos hoje, Ele é Deus. Ele é Deus que abre caminho no deserto. Ele é o Deus que é capaz de sustentar as nossas vidas. O próprio Jesus, sendo o pão da vida, disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não, maná. Nós somos os privilegiados, porque nós agora temos mais do que tiveram os israelitas. Eles comeram do maná, mas nós temos o pão que desceu dos céus. E Jesus dizia: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, o verdadeiro maná de Deus. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo será a minha carne. Jesus veio como o pão do céu para satisfazer todas as nossas necessidades. E quando nós duvidamos se Deus é capaz de preparar um banquete neste deserto, Jesus é a resposta para as nossas vidas. Neste deserto e neste mundo, onde parece que nada é capaz de satisfazer o ser humano, só Jesus nos pode trazer a completa satisfação e pode alimentar plenamente a nossa vida. Esta semana, Deus trouxe ao meu coração um pensamento, na sexta-feira, salvo erro, em que eu estava a pensar acerca do propósito de Deus para a nossa vida no meio disto tudo. E o Senhor, de alguma forma, me trazia este pensamento ao meu coração, dizendo: o principal propósito ou objetivo de Deus para a minha vida é Ele mesmo. Só encontraremos satisfação plena em Jesus Cristo. Nós podemos correr atrás de muitos objetivos, de muitas coisas, podemos desejar. Os israelitas, numa altura, que desejavam as cebolas do Egito e os alhos e tudo aquilo. Nós podemos desejar muitas coisas nestes momentos difíceis que estamos a passar.
mas o principal objetivo e propósito de Deus para as nossas vidas é Ele mesmo. É que nós o conheçamos como Senhor e Salvador, é que nós experimentemos o seu cuidado a cada dia, a sua proteção, o seu saciar da nossa ser humana, a fome que nós temos de tantas coisas que só Jesus Cristo pode satisfazer. A minha pergunta é, você tem sentido falta de alguma coisa? Jesus Cristo é o único que pode satisfazer tudo o que você precisa. Deus prepara-nos uma mesa neste deserto chamado mundo, e esse banquete chega-nos através de Jesus Cristo. Ele é capaz de satisfazer tudo aquilo que nós precisamos. O próprio Jesus enfrentou também o deserto. Ele foi tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites. Ele mesmo enfrentou o sol quente, o frio, a fome, a sede e a solidão. E não só enfrentou tudo isso, como no meio de todas essas dificuldades normais do ser humano, embora ele fosse Deus, o inimigo e as feras, diz a palavra de Deus, o tentaram. E depois de tudo isso, diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, que vieram os anjos e o serviram. O próprio Jesus experimentou o que eram os desertos desta vida e deste mundo. E por isso confiemos as nossas vidas ao nosso Senhor. Jesus enfrentou o deserto e saiu fortalecido. E com certeza, se nós confiarmos nele, nós iremos ser sustentados, nós iremos ser protegidos, nós iremos ser guiados. Ele nos satisfará a nossa sede e alimentará as nossas almas, o nosso coração. Quando você se estiver a sentir só no deserto, lembre-se que a presença do Senhor é como um abrigo para você, protegendo do calor e do frio. E que a água que vem através de Jesus Cristo poderá satisfazer-nos. Fluirá da rocha e que o Senhor proverá tudo aquilo que nós necessitamos para passarmos isto e mais tarde, daqui por alguns anos, talvez quando eu tiver netos, espero ter netos, espero que Deus permita que eu tenha netos, eu poder dizer assim, como diziam a mim, em 1920 houve a gripe espanhola. Eu poder dizer, em 2020 houve um vírus que atacou a humanidade e o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou da nossa família e o Senhor foi o nosso sustento e cuidado em todo o tempo, satisfazendo tudo aquilo que nós precisávamos, as nossas sedes, angústias e sendo um alimento para cada dia para as nossas almas. Que o Senhor possa ajudar e abençoar nestes tempos e que experimente o seu cuidado, no nome de Jesus Cristo. Amém.